estudar, aprender, memorizar, decorar e acumular. São palavras que, assim que você tem o primeiro contato com elas, na maioria das vezes elas trazem consigo um peso. E nós vamos substituir, dar um novo sentido para estas palavras, para que você não carregue esse peso da complicação, da complexidade das coisas. Mas que sim, você perceba que o inglês pode sim ser algo simples, pode sim ser algo mais claro, pode sim ser algo mais descomplicado e tudo começa na mudança de mentalidade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um sentido novo para estas palavras. Toda vez que você se deparar, por exemplo, com a palavra estudar, você vai lembrar dessa daqui, ó. Se envolver. Como assim se envolver? Estudar em inglês é sobre se envolver. Nós falamos sobre isso aqui na primeira aula. Inclusive, o termo aprender, quando falamos aprender inglês, não é simplesmente aprender inglês como se você estivesse aprendendo história, matemática, ou aprendendo geografia, ou aprendendo qualquer outra matéria da escola. Não é a mesma coisa. Nós falamos aqui que o aprendizado de um idioma, de qualquer idioma, não só o inglês, ele se resume mais a você praticar. Portanto, quando você estuda, na verdade, você está se envolvendo. Então, ao invés de usar a terminologia estudar, eu preciso estudar inglês. Não, troca por se envolver. Você vai ver que vai dar um peso muito menor na sua mente. Então, se envolver com inglês é a melhor forma de estudo. Da mesma forma que praticar o inglês é a melhor forma de você aprender. Então você não está omitindo, você não está subtraindo essas palavras da sua jornada. Você está dando um sentido novo para elas. Portanto, se envolver é estudar. Praticar é aprender. E aí, memorizar. Como é que você pode trocar a palavra memorizar? Geralmente memorizar traz um peso, né? Você já pensa assim, regras que você tem que memorizar, verbos que você tem que memorizar, phrasal verbs que você precisa memorizar. E eu falo pra você, inglês não é sobre memorizar coisas. Em inglês se trata mais de você se acostumar. Portanto, se você, na sua rotina de estudos, trocar o termo memorizar por se acostumar, você vai perceber que você não vai mais ter que carregar aquele peso do eu preciso memorizar isso que o professor falou, eu preciso memorizar isso que eu vi na aula, eu preciso memorizar isso que o professor ensinou na aula com filmes. Não, tira esse peso das suas costas, você não tem que memorizar, você precisa só se acostumar. Tem coisas que talvez você pense assim, nossa, eu esqueci facilmente o que eu já aprendi. Nossa, eu estudei isso mês passado, mas eu já esqueci. Aí talvez você pense assim, eu tenho problemas de memória. Não, não é isso, não é problemas de memorização. Você só esquece porque você ainda não está, palavra-chave, acostumado. Então, quando você se acostuma com aquilo, você acaba gravando, você acaba memorizando. Aquilo fica comum dentro de você. Inclusive, nós temos aqui o decorar, que é sinônimo de memorizar. E eu coloquei aqui propositalmente, por quê? Porque quando você se deparar com memorizar ou com decorar, que são praticamente as mesmas palavras, você vai lembrar de se acostumar. E qual que é o termo que nós usamos para ressignificar a ação, o verbo decorar? Você vai usar a seguinte ação, se familiarizar. Você percebe que o inglês não é sobre você decorar, sobre você ter que memorizar, mas sim sobre você se acostumar com aquilo, se familiarizar com aquilo. Quando você se familiariza com verbos, com palavras, com determinados vocabulários, com estruturas que às vezes parecem complexas, com preposições, com phrasal verbs, com coisas que às vezes aparenta ser quase impossível de memorizar, decorar. Olha, no final das contas, presta atenção no que eu tô falando aqui. Escreve isso no seu caderno, pelo amor de Deus. Você só vai guardar, de fato, aquilo que você está acostumado a falar. Se você não está acostumado a ouvir aquilo,
Não espere compreender de maneira natural e espontânea. Se você não está familiarizado a falar inglês, não espere que quando você chegar na frente de um nativo, flua naturalmente, espontaneamente. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque precisa haver um período para você se acostumar com aquilo, para você se familiarizar com aquilo. Eu mostrei para vocês que para criar qualquer pergunta no inglês, nós usamos auxiliares. Do, does, did, will. Gente, isso é um conteúdo de muito valor. Só que você não aprende tudo isso, você não domina a coisa toda só assistindo essa aula de 1 hora. Você não aprende, isso não resume o processo inteiro da coisa. Não, agora que você conheceu, qual que é o próximo passo? Se familiarizar e se acostumar. Você vai tirar essas palavras aqui, ó, memorizar e decorar do seu cotidiano, do seu dia a dia, e você vai trocá-las por acostumar e familiarizar. Portanto, quando você está aprendendo algo novo, pense sempre da seguinte forma: não é que eu tenho dificuldade nisso, eu só não estou familiarizado com isso. Não é que eu tenho memória fraca, não, eu só não estou acostumado suficientemente com isso. Você percebe que isso vai quebrar paradigmas na sua cabeça, isso vai tirar pesos que às vezes você carrega que você não precisa carregar. E é isso que eu falo, é isso que eu tenho falado a semana inteira. Última palavra aqui que eu quero que você ressignifique. Eu gosto muito desse termo, ressignificar. Última palavra que eu quero que você ressignifique nos seus estudos é o seguinte: acumular conteúdo não é o caminho. Não é sobre consumir, não é sobre acumular, mas sim sobre se aprofundar. Eu falo que a melhor forma de você avançar, de você ir pra frente, é você indo pra baixo. Ou seja, não é sobre ir pra frente, é sobre me aprofundar, é sobre me enraizar, é sobre criar bases sólidas dentro daquilo que eu estou aprendendo, dentro daquilo que eu estou me envolvendo, praticando, me acostumando, me familiarizando, me aprofundando. Você consegue perceber que esses 5 termos que nós colocamos aqui, se envolver, praticar, acostumar, familiarizar e aprofundar, são termos muito mais leves do que estudar, aprender, memorizar, decorar e acumular? Eu não quero chegar para você e falar: olha, você precisa estudar, olha, você precisa aprender, olha, você precisa memorizar, olha, você precisa decorar, olha, você precisa acumular. Isso traz um certo peso e tá assim, ó, de gente jogando peso nas pessoas. Você precisa decorar, você tem que memorizar. Eu me lembro na escola que eu estudava que a professora uma vez chegou com uma lista de verbos regulares, lista de verbos irregulares. E aquilo, eu carreguei aquilo como um peso nas costas. Coloquei aquilo e carreguei aquilo por anos. Anos com aquele pensamento na minha cabeça: eu tenho que memorizar, eu tenho que guardar, eu tenho que gravar. E eu escrevia na mão, escrevia no braço nos dias de prova. E, gente, é um peso você achar que você tem que gravar, memorizar, decorar, como se fosse decorar listas aleatórias. Olha, o propósito não é esse. Não é assim que você vai dominar o idioma. Tudo é uma questão de você praticar, estar envolvido, se acostumar, se familiarizar e, no fim, se aprofundar. E hoje nós vamos concluir esse assunto simplificando e explorando o famoso verbo to be. Também nos 3 tempos. Caso você não saiba, verbo to be também tem no presente, passado e futuro. Nessa aula de hoje você vai aprender o verbo to be que nunca te ensinaram. O verbo to be que de repente você nunca aprendeu na sua vida. Olha, isso aqui é interessantíssimo, sabe por quê? Porque verbo to be é uma coisa que as pessoas passam mais tempo complicando, tornando complexo, do que descomplicando, simplificando para quem está estudando. Então, algo que muitas pessoas às vezes passam anos, sem brincadeira, anos, vendo o verbo to be, passando pelo assunto do verbo to be, e ainda assim sai da escola sem entender de fato o que é verbo to be. Então, hoje nós vamos falar aqui o que de fato é, como utilizar, como aplicar e entender o verbo to be, a sua complexidade, que dizem, né? Enfim, presente, passado e futuro. Frases afirmativas, frases negativas e perguntas. Então eu gostaria que você, enquanto me assiste,
escrevesse tudo no caderno, que você não ficasse aqui apenas me assistindo. Por favor, participe dessa aula comigo, porque nós vamos aqui literalmente descomplicar o máximo possível do verbo to be. Nós descomplicamos quando nós nos aprofundamos. Então, vamos lá. Se por acaso alguém chegar para você e perguntar assim, o que é verbo to be? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? O que você diria para essa pessoa? Ah, eu fiz mestrado no verbo to be. Ah, eu passei a vida inteira estudando o verbo to be na escola. Bom, verbo to be se resume a uma coisa apenas. Estamos falando de um verbo. Por isso que chamamos de verbo to be. E o que é o to be? To be é o verbo ser ou estar. É isso mesmo. Uma palavra com duas traduções. Ser e estar. É interessante porque no português temos duas traduções. Ser e estar. Quando eu falo I am, pode significar eu sou, mas pode significar eu estou. É engraçado, né? Porque no inglês, os americanos, os britânicos e todas as pessoas que falam inglês ao redor do mundo, quando eles usam o I am, é tecnicamente impossível identificar se é eu sou ou eu estou. Você só consegue identificar através do contexto, através da frase toda. E vamos lá. Para nós começarmos, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero simplificar para você, nessa imagem, nessa página aqui que nós estamos, eu quero representar para você o verbo to be no presente, no passado e no futuro. De um modo bem simples, bem claro, nós precisamos entender que nós vamos aqui conjugar. Conjugar é fazer o quê? Eu, você, ele, ela e pegar o verbo ser ou estar e conjugar para essas pessoas. Então, eu sou, você é, ele é. Nós vamos fazer isso, conjugar o verbo to be. Para nós começarmos, precisamos entender que o verbo to be no presente é formado por três palavras. Am, is, are. Então, I am é o que nós conhecemos como eu sou ou eu estou. Então, escreve aí no seu caderno. I am, eu sou, eu estou. Quando nós falamos he is, significa ele é ou ele está. She is, vamos lá? Ela é ou ela está. It is, significa isso é, isso está. Pode ser ele ou ela também, lembrando, se referindo a tudo aquilo que não é pessoa, ok? Pode ser objetos e animais. You are, we are. Então, só para nós entendermos aqui, conjugamos dessa forma. You are, você é, você está. Pode ser vocês são, vocês estão. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são, eles estão. Elas são, elas estão. Então, analisando isso que nós escrevemos até aqui, nós percebemos que o verbo to be no presente é formado por três palavras diferentes. Am, is, are. Então, nós percebemos que he, she, it, usamos is. You, we, they, usamos are. E só o am que usamos com I, ok? E aí vamos para o passado. Gente, presta atenção, lembre-se, nós estamos conjugando o verbo to be. Então, já que é o ser ou estar, no passado, quando eu falo I was, eu estou me referindo ao quê? Eu era ou eu estava. Quando você faz esse tipo de conjugação, fica muito mais fácil de você compreender. Então, eu lembro que I am, eu sou, eu estou. Então, I was, eu era ou eu estava. Erro mais comum, pronunciar essa palavra was. A pronúncia não é was, nunca foi was. A pronúncia é was, was, ok? Portanto, I was, eu era ou eu estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, isso era, isso estava. You passa a ser agora were. Então repete comigo aí. Were,
were. E aí, you were passa a ser você era, você estava, vocês eram ou vocês estavam. E aí depois temos we, nós. Passa a ser nós éramos ou nós estávamos, we were. E depois, they were, eles eram, eles estavam, elas eram ou elas estavam. Você percebe o tanto de traduções que a gente tem na língua portuguesa? Não é que o verbo to be é complicado dentro do inglês. É a nossa língua, é a gente que já está acostumado numa coisa complexa, que, poxa, tudo aqui tem tradução dobrada, já começa por aí. Então, você percebe que seria muito mais complexo você ensinar o verbo ser e estar para um nativo americano? Seria completamente mais complexo do que a gente reduzir o nosso número de palavras. Por isso que muita gente tem dificuldade com o verbo to be, porque na verdade nós estamos simplificando, tirando o lado complexo das conjugações de verbo to be. Só que eu gosto de falar que o futuro é sempre o lado mais fácil. Nós até falamos sobre isso aqui, né? Na aula anterior nós falamos sobre presente, passado e futuro, e quando nós chegamos no futuro eu mostrei para vocês que para fazer qualquer frase no futuro, basta colocar will na frente. E eu falei literalmente qualquer frase no futuro. Significa que o will, ele serve para auxiliar qualquer verbo no inglês. Inclusive o verbo to be. E por que a gente tem que tirar um dia inteiro para falar do verbo to be? Porque, gente, o verbo to be não se encaixa naquelas regras de question structure que nós passamos aqui na aula de ontem. Tudo aquilo que nós mostramos, do, does, did, aquilo não se encaixa com o verbo to be. Considere da seguinte forma, o verbo to be tem as suas próprias regras. O verbo to be tem a sua própria forma de fazer afirmação, a própria forma de fazer frase negativa, o próprio jeito de fazer perguntas, e você vai ver que não tem a ver com inserir auxiliares, igual nós falamos na aula de ontem, mas quando nós fazemos afirmações no verbo to be, no futuro, você vai perceber que nós usamos will. E usamos o will para auxiliar qual verbo? O verbo be, que é o verbo to be, gente. O verbo ser ou estar. Murilo, por que aqui eu não uso to be? Por que eu não falo will to be? Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando você vê em inglês qualquer verbo com to na frente, tipo to like, to speak, to see, to be, significa que aquele verbo está na forma infinitiva. E o que significa forma infinitiva? Significa forma neutra. É o ponto morto. É quando o carro não está engatado em tempo nenhum. Está no infinitivo, está no neutro. Por isso que nós falamos to be. Por isso que nós falamos assim, vamos estudar o verbo to be e não o verbo be, né? Falamos do verbo to be. Então, gente, presta atenção. Quando nós falamos I will be, estamos conjugando o verbo ser ou estar para o futuro. Então, I will be, eu serei ou eu estarei. Olha, aqui você já consegue ter uma noção ampla. Você já consegue ampliar sua visão e perceber que quando você fala I am, eu sou, eu estou. I was, eu era, eu estava. I will be, eu serei ou eu estarei. E sabe por quê que o verbo to be é tão mais fácil no futuro? Porque no futuro, tudo vai ser will be. Literalmente, com todas as pessoas, você vai sempre conjugar will be. Ou seja, se você analisar aqui de trás para frente, você vai perceber que no futuro usamos só um tipo de termo, will be. No passado usamos 2, was e were. E no presente usamos 3, am, is, are. Lembre-se, gente, o passado do are sempre será were. O passado de am, is, sempre será was. E o futuro de tudo isso, will be. Portanto, I will be, eu serei, eu estarei. He will be, ele será, ele estará. She will be, ela será, ela estará. It will be, isso será, isso estará. You will be, você será, você estará, vocês serão ou vocês estarão. We will be, assim mesmo, we will be.
Significa nós seremos ou nós estaremos. E por último, they will be. Eles serão, eles estarão. Elas serão, elas estarão. Gente, presta atenção nisso tudo que nós fizemos aqui. Isso aqui que você está vendo é em uma imagem só o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Pegamos o verbo ser ou estar, o verbo to be, e conjugamos para todas as pessoas em todos os tempos. Quando eu falo sobre simplificar, sobre descomplicar, é esse tipo de coisa. Portanto, eu gostaria que você tirasse um print disso aqui, ou desenhasse isso aqui no seu caderno, fizesse uma tabela. Se você quiser também, eu estou disponibilizando essa imagem aqui, ó. Eu até desenhei esse formato aqui dentro de um quadro, dentro do meu quadro aqui, para que você possa também baixar essa imagem ou tirar print e guardar no seu celular. Mas a partir de hoje você vai criar essa ideia, você vai ressignificar essa ideia de que verbo to be é uma coisa complexa. Não, não é complexo. Você só não está acostumado, não se aprofundou ainda e não está familiarizado com isso. Então, isso aqui é verbo to be. Não é nada mais além disso. Agora nós temos falado aqui o seguinte, nós falamos sobre os 3 tempos, presente, passado e futuro. Ok, entendi o que é verbo to be no presente, verbo to be no passado e verbo to be no futuro. Só que nós temos 3 tipos de sentenças para fazer no inglês, em qualquer estrutura. Em tudo que você for estudar no inglês, você sempre vai perceber que você tem que aprender a frase afirmativa, a frase negativa e a frase interrogativa. São sempre 3 modos, 3 estruturas, 3 tipos de frases que nós podemos fazer. Se você parar para analisar, nós sempre fazemos frases afirmativas, frases negativas ou perguntas. A nossa comunicação é baseada nisso, em perguntas e frases afirmativas ou frases negativas. Nós vamos aqui explorar um pouco disso. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui hoje, desta aula sobre verbo to be, eu quero que você saia daqui hoje entendendo como fazer afirmação, frase negativa e frase interrogativa. Esses 3 modos, esses 3 tipos de frases, eu quero que você entenda esses 3 tipos no presente, no passado e no futuro. E é exatamente isso que nós vamos explorar agora. E eu quero te mostrar o que é se aprofundar, o que é praticar possibilidades, o que é explorar possibilidades, expandir possibilidades. Nós vamos aqui inserir coisas novas. Então, vem comigo nessa, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo isso aqui é o modo afirmativo. Quando nós vamos para o modo negativo, nós inserimos o termo not. E olha só que interessante, se você analisar, tem aqui um padrão, né? Nós inserimos o not sempre depois do verbo to be. Somente no futuro que colocamos o not no meio do will be. Vamos entender aqui linha por linha. I am not, eu não sou ou eu não estou. I was not, eu não era ou eu não estava. I will not be, eu não serei ou eu não estarei. He is not, ele não é ou ele não está. He was not, ele não era ou ele não estava. He will not be, ele não será ou ele não estará. She is not, ela não é, ela não está. She was not, ela não era, ela não estava. She will not be, ela não será, ela não estará. Escreva tudo isso no seu caderno, ok? Não fique apenas me assistindo. Conjugue. It is not. Isso não é ou isso não está. It was not. Isso não era ou isso não estava. It will not be. Isso não será ou isso não estará. E nas frases aqui, as 3 últimas, you are not significa você não é ou você não está, mas também pode ser vocês não são ou vocês não estão. You are not. Depois temos o passado. You were not. Você não era ou você não estava. Pode ser vocês não eram ou vocês não estavam. Depois temos o futuro. You will not be.
significa você não estará ou você não será. Vocês não estarão ou vocês não serão. E aí temos we. We are not. Nós não somos ou nós não estamos. We were not. Nós não éramos ou nós não estávamos. We will not be. Nós não seremos ou nós não estaremos. E por último, a última linha. They are not. Eles não são, eles não estão. Elas não são, elas não estão. No passado, they were not. Elas não eram, elas não estavam. Eles não eram, eles não estavam. E no futuro, they will not be. Eles não serão, eles não estarão. Elas não serão, elas não estarão. O que a gente fez aqui? É até cansativo isso aqui, viu? Mas é importante você sempre ler e sempre criar frases. Isso aqui é a conjugação do verbo to be. Toda essa tabela que nós mostramos aqui, o verbo to be no presente, passado e futuro, só que agora na forma negativa. Aqui você já percebe que tem um padrão. Qual que é o padrão? No presente, basta inserir o not depois da afirmação. Então, I am, eu sou, eu estou. Mas, se eu falo I am not, eu não sou ou eu não estou. No passado, a mesma coisa. Basta inserir not no final da frase. Somente no futuro que você vai inserir not no meio do will be. Então, você não fala I will be not. Não, você fala I will not be. Eu não serei ou eu não estarei. E agora, outra coisa que eu quero que você entenda sobre as frases negativas são as suas contrações. Contrações são abreviações, são modos enxutos de você utilizar essas palavras. Então, vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu posso falar I am not, mas eu também posso abreviar para I am not. I am not. Então, ó, I'm not, he isn't. Toda vez que tem is not, você pode juntar para isn't. She isn't, it isn't, you aren't. O que mostra que toda vez que tem are not, você pode abreviar para aren't. We aren't, they aren't. No passado, I wasn't, que é a junção de was com not. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, you weren't, we weren't, they weren't. E aí depois temos I won't be. É muito mais fácil do que falar I will not be. Eu acho muito mais fácil você falar I won't be. Então, I won't be, he won't be, she won't be, it won't be, you won't be, we won't be e they won't be. Então, agora que você entendeu a forma afirmativa, a forma negativa contraída, o que eu quero te apresentar? A terceira forma, que é a forma interrogativa. E para falarmos do modo interrogativo, eu quero dividir por tempos, né? Vamos falar primeiramente do presente. Você vai perceber que para fazer perguntas no verbo to be é literalmente perguntas com o verbo ser ou estar, tá bom? Quando eu falar assim, pergunta no verbo to be, afirmação no verbo to be, lembra que a terminologia to be é só para te lembrar do ser ou estar. Portanto, forma interrogativa, pergunta, certo? Então, eu vou te ensinar agora a fazer perguntas no presente com o verbo ser ou estar. Simplificar o máximo possível, né? Para começar, nós precisamos entender que aqui não existe auxiliares. Não tem do, does, did, não. Aqui entra a regra da inversão. Você só precisa inverter o verbo e colocar ele antes do sujeito, antes do pronome. Não tem segredo algum. Se eu falo I am, eu sou ou eu estou. Mas se eu quero perguntar, eu não falo I am com tom de pergunta. I am? Eu sou? Não. O que eu faço? Inverto e coloco o verbo. Gente, quando eu falo verbo, foca aqui em mim, tá? Verbo são essas palavras aqui, tá? Am, is, are, was, were e will be. Verbo é isso, tá, gente? Então, am, is, are são verbos. Defina na sua cabeça. Verbo é ação.
Os outros são pronomes, as pessoas são pronomes. Então, am I, eu sou ou eu estou? Am I? Portanto, is he, ele é, ele está. Is she, ela é, ela está. Is it, isso é, isso está. Are you, você é, você está. Vocês são, vocês estão. Por isso que nós perguntamos how are you? Por essa razão que o are vem primeiro, porque em qualquer estrutura de pergunta, o verbo to be vai ter que vir antes do pronome, do sujeito. Portanto, are we? Nós somos, nós estamos. Are they? Eles são, eles estão. Elas são, elas estão. É isso aí. Nós entendemos então que para fazer perguntas no verbo to be, basta usarmos a regra da inversão. Quando você inverte, tudo fica mais fácil. Você percebe que isso funciona no presente e também isso funciona no past, passado. Mesma coisa, sem segredo. Portanto, was I? Eu era? Eu estava? Was he? Ele era? Ele estava? Was she? Ela era? Ela estava? Was it? Isso era? Isso estava? Were you? Você era? Você estava? Vocês eram ou vocês estavam? Were we? Nós éramos ou nós estávamos? Were they? Eles eram ou eles estavam? Ou elas eram ou elas estavam? É isso. Regra da inversão. Pegamos o was e o were e jogamos para frente. Vamos então para o future, futuro. Fazer perguntas no futuro do verbo to be é um pouquinho diferente, porque vai entrar naquela question structure. Você se lembra que para fazer qualquer pergunta no inglês, a sua pergunta ela vai começar lá na question word, pode ser what, where, when, nós demos exemplos, ou ela começa lá, ou ela começa no auxiliar, do, does, did e will. E olha só que interessante. E essa é a palavrinha que permaneceu. O auxiliar will. Então, will I be é o modo de você perguntar eu serei, eu estarei. Você percebe que agora o que nós fizemos foi colocar a pessoa I no meio do will be? É isso, gente. É assim que nós fazemos pergunta com verbo to be no futuro. Eu quero aqui nesse momento fazer uma pergunta para você. Quantas vezes na sua vida, eu quero que você comente aqui no chat ao vivo, quantas vezes na sua vida você já fez perguntas, respostas afirmativas, respostas negativas no futuro do verbo to be? Eu quero saber se isso aqui que eu estou te mostrando agora mesmo, o futuro do verbo to be, eu quero saber se você sabia da existência disso. Eu quero saber se alguma vez alguém já te ensinou isso aqui na sala de aula. Eu tô falando da minha experiência, tá? Eu passei a minha vida inteira estudando em escola pública. Nunca na face da terra me ensinaram isso aqui. Eu passei a vida inteira vendo aquela primeira coluna. I am, you are, he is. Aquela primeira coluna. Nem o passado do verbo to be eu aprendi na escola. Então, percebe que, às vezes, as coisas não são tão complexas ou tão complicadas quanto aparentam ser. Você percebe que aqui, a única coisa que nós fazemos é colocar a pessoa no meio do will be, e assim nós fazemos perguntas no futuro do verbo to be. É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais descomplicado do que parece ser. Portanto, will he be significa ele será, ele estará. Will she be, ela será, ela estará. Will it be, isso será, isso estará. Will you be? Você será? Você estará? Vocês serão ou vocês estarão? Will we be? Nós seremos ou nós estaremos? E por último, will they be? Eles serão, eles estarão ou elas serão, elas estarão? É isso aí. Então agora você entendeu até aqui como que se faz perguntas no verbo to be no futuro, no passado e no presente. E, gente, vamos lá. Seguindo adiante, eu quero apresentar para você a estrutura principal na qual utilizamos verbo to be. Não tem como falar de verbo to be sem falar sobre estruturas no continuous. E vamos lá. O que define uma frase no contínuo? Para você entender,
Eu vou explicar aqui primeiramente no português. O que é contínuo? Contínuo é o seguinte: o que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando. Contínuo fala sobre coisas que estão acontecendo. Algo que eu estou fazendo. Geralmente as frases no contínuo a gente chama de gerúndio. Coisas que eu estou fazendo, coisas que eu estou realizando. Geralmente você vai perceber que no português, os verbos terminam com ando, endo, indo, ondo. Por exemplo, eu estou andando, eu estou fazendo, eu estou cumprindo, eu estou compondo. Ando, endo, indo, ondo. Coisas que você está realizando. Importantíssimo você entender o seguinte: contínuo não existe só no presente. Eu posso muito bem falar sobre algo que eu estava fazendo. Só que você percebe, para falar de uma coisa que eu estou fazendo ou estava fazendo, eu dependo de ter que usar o termo estou e o estava. Aqui você percebe que para fazer frases no contínuo, você depende do verbo ser ou estar. Não tem como você falar eu estou trabalhando sem passar pelo verbo estou. Senão vai ficar tipo eu trabalhando, eu ensinando, eu lendo, eu assistindo. Não funciona. Você precisa passar pelo que nós chamamos no inglês de verbo to be. Isso aqui é uma equação. Escreve aí no seu caderno. Quando você quiser fazer alguma frase no presente contínuo, passado contínuo ou futuro contínuo. Como assim existe futuro contínuo? Existe. Por exemplo, eu estarei trabalhando amanhã. É futuro contínuo. É algo que eu estarei fazendo. Mas ainda assim, não omite o fato de que eu precise usar o ser ou estar no futuro. Eu estarei. Portanto, contínuo, seja presente, passado ou futuro, você vai precisar usar o verbo to be. Eu tô te mostrando no português para você entender que essa estrutura funciona muito parecido com a estrutura no inglês. Então, você precisa do verbo ser ou estar e você precisa de um verbo que termine com ing. No português seria o ando, endo, indo, ondo. No inglês é o in. E ó, verbos que terminam com ing, grava isso aqui, você não pronuncia a letra G, tá? Qualquer palavra no inglês que termina com ing, padroniza isso nos seus estudos, tá? Padroniza. Qualquer palavra no inglês que você vê terminando com ing, você não pronuncia a letra G, tá bom? Então, essa é a fórmula. Frase com o verbo to be mais o verbo com ing igual a contínuo. Seja presente, seja passado, seja futuro. E nós vamos aqui trabalhar também com conjugações para você entender isso aqui da melhor forma possível através das possibilidades. Então vamos lá. Forma afirmativa nos 3 tempos. A primeira coisa que você precisa compreender sobre o presente contínuo, nós vamos falar primeiramente sobre o presente, trata-se de coisas que você está fazendo nesse exato momento. Tem que fazer jus ao nome, né? Um presente que está em andamento. Por isso que é um presente contínuo. Portanto, quando eu falo I am reading, eu estou dizendo eu estou lendo. Então, percebe? Eu peguei o read e juntei com ing. E ficou reading, reading, lendo. Studying, estudando. Dancing, dançando. Working, trabalhando. Being, sendo. Olha só que interessante, até o verbo to be se encaixa dentro do contínuo. Portanto, quando você fala you are being, significa você está sendo. Olha só que interessante. E aí temos doing, que significa fazendo, e watching, que significa assistindo. Entenda uma coisa, para esses verbos aqui, ó, serem considerados verbos no contínuo, não é só o ing que define isso, tá? Não é só o ing que define isso. O que faz eles virarem contínuo é a fórmula. Tem que ter uma frase com o verbo to be antes e depois esse verbo com ing. Então, I am reading, eu estou lendo. He is studying, ele está estudando.
She is dancing. Ela está dançando. It is working. Pode significar isso está funcionando. Talvez você não saiba, mas work não é apenas trabalhar. Também significa o verbo funcionar. You are being. Você está sendo. We are doing. Nós estamos fazendo. They are watching. Eles estão assistindo. Bom, então isso aqui que nós estamos vendo é o present continuous. Além do present continuous, nós também temos o past continuous. Então, I was reading, eu estava lendo. He was studying, ele estava estudando. She was dancing, ela estava dançando. It was working, isso estava funcionando. You were being, você estava sendo. We were doing, nós estávamos fazendo. They were watching, eles estavam assistindo. Agora você percebe, não é coisas que estão acontecendo, agora são coisas que estavam acontecendo. E vamos para o futuro contínuo. I will be reading, eu estarei lendo. He will be studying, ele estará estudando. She will be dancing, ela estará dançando. It will be working, isso estará funcionando. You will be being, é estranho falar you will be being, né? Mas significaria algo como você estará sendo. We will be doing, nós estaremos fazendo. They will be watching, eles estarão assistindo. Temos então futuro contínuo, passado contínuo e presente contínuo. Vamos agora avançar para o outro formato de frase, que é a forma negativa. Também nos 3 tempos. Vamos lá. I'm not reading. Eu não estou lendo. He isn't studying. Ele não está estudando. She isn't dancing. Ela não está dançando. It isn't working. Isso não está funcionando. You aren't being. Você não está sendo. We aren't doing. Nós não estamos fazendo. They aren't watching. Eles não estão assistindo. Vamos para o passado. Forma negativa. I wasn't reading. Eu não estava lendo. He wasn't studying. Ele não estava estudando. She wasn't dancing. Ela não estava dançando. It wasn't working. Isso não estava funcionando. You weren't being. Você não estava sendo. We weren't doing. Nós não estávamos fazendo. They weren't watching. Eles não estavam assistindo. E para concluirmos, futuro na forma negativa. I won't be reading. Eu não estarei lendo. He won't be studying. Ele não estará estudando. She won't be dancing. Ela não estará dançando. It won't be working. Isso não estará funcionando. You won't be being. Você não estará sendo. We won't be doing. Nós não estaremos fazendo. They won't be watching. Eles não estarão assistindo. Vamos então agora para a terceira forma de frase. Falamos da afirmativa e da negativa nos 3 tempos, presente, passado e futuro. Agora falta modo interrogativo, fazer perguntas. Nos 3 tempos, nós havíamos aprendido que basta inverter. Aqui é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que agora estamos inserindo verbos com ing. Portanto, am I reading? Eu estou lendo. Is he studying? Ele está estudando. Is she dancing? Ela está dançando. Is it working? Isso está funcionando. Are you being? Você está sendo? Are we doing? Nós estamos fazendo? Are they watching? Eles estão assistindo? Modo do passado. Was I reading? Eu estava lendo. Was he studying? Ele estava estudando. Was she dancing? Ela estava dançando. Was it working? Isso estava funcionando. Were you being? Você estava sendo? Were we doing? Nós estávamos fazendo. Were they watching? Eles estavam assistindo. E vamos então para o futuro. Nós vimos que para criar perguntas com will be, com o verbo to be no futuro, bastava colocar a pessoa no meio do will be, né? E assim continua essa regra. Will I be reading? Eu estarei lendo. Will he be studying? Ele estará estudando.
Will she be dancing? Ela estará dançando? Will it be working? Isso estará funcionando? Will you be being? Você estará sendo? Will we be doing? Nós estaremos fazendo? Will they be watching? Eles estarão assistindo? E é isso aí. Frase afirmativa, frase negativa e frase interrogativa no presente, no passado e no futuro. Seguindo adiante, eu quero que você faça o seguinte. Desenvolva frases com o que você aprendeu até aqui. E eu quero te mostrar aqui 3 exemplos de perguntas com suas respectivas respostas. 3 perguntas. Uma no presente, outra no passado e outra no futuro, envolvendo o verbo to be, ser ou estar. Se eu chego para você e pergunto assim, Are you reading now? Você tem 2 respostas, sim ou não. A pergunta significa, você está lendo agora? Yes, I am reading now. Você percebe que só com aquilo que a gente viu aqui acima, você já consegue responder essa pergunta. Yes, I am reading now. Mas e se eu quisesse falar que não, eu não estou lendo agora? Seria como? No, I am not reading now. Ali em cima você aprendeu que I am, forma afirmativa, e I am not, forma negativa. Assim você já consegue fazer a pergunta no presente, resposta afirmativa e resposta negativa. Isso aqui no presente contínuo, gerúndio. Vamos agora para o passado contínuo. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta aqui. Were they studying today? Eles estavam estudando hoje? Resposta: yes or no. As 2 respostas possíveis, né? Eles estavam estudando hoje? Vamos lá. Yes, they were studying today. Quer dizer, sim, eles estavam. They were studying today. Resposta negativa: no, they weren't studying today. Você aprendeu que quando você quer afirmar, they were. Mas quando você quer negar, they weren't. E depois um verbo com ing. Passado contínuo. Você aprendeu como criar pergunta no passado contínuo e como criar uma resposta afirmativa no passado contínuo e como criar uma frase negativa no passado contínuo. E vamos então prosseguir para o modo futuro. A pergunta é: Will you be working tomorrow? Eu quero saber se você estará trabalhando amanhã. Resposta: sim. Então, primeira resposta: yes. I will be working tomorrow. Quando você sabe como fazer uma afirmação com will be, fica muito mais simples. I will be working tomorrow. Gente, vocês percebem que isso aqui que eu estou fazendo aqui, pergunta-resposta no passado, presente e futuro, não é nada diferente das conjugações que nós vimos ali em cima. A única coisa nova que tem aqui é o termo yes e o termo no. De resto, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Resposta afirmativa, yes, I will be working tomorrow. Se fosse resposta negativa, no, I won't be working tomorrow. Isso aqui para você é algo complexo? É algo difícil de entender? É algo que realmente necessita de anos para você realmente mergulhar em tudo o que o verbo to be representa? Eu gostaria que você fosse sincero aqui enquanto você comenta, porque eu quero falar aqui com você agora nesse exato momento sobre o grande fato, para nós concluirmos tudo isso que nós temos falado aqui. Quando você domina presente, passado, futuro, frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas, fica muito mais fácil, fica muito mais simples de você se expressar, de você colocar para fora, de você conseguir montar uma frase sem depender da sua leitura, você depender da sua intuição. À medida que você mergulha nisso, à medida que você entra de cabeça nisso, é impossível você não conseguir formular frases, você não conseguir formular perguntas e responder perguntas. Portanto, eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte para você:
Diga para você mesmo nesse exato momento: eu sou capaz, eu consigo, eu vou chegar lá, custe o que custar, eu vou chegar lá. Quando você desmistifica, quando você descomplica, quando você simplifica o aprendizado, o jeito que você estuda, o jeito que você aprende, você percebe que tudo é possível. Você consegue perceber nitidamente, claramente, que desde a primeira aula dessa série até esse exato momento, você teve um aumento significativo que muitas pessoas não conseguem ter em meses de aprendizado. Isso não é brincadeira, isso não é meme, eu tô falando a verdade mesmo. Muita gente não consegue dominar essas estruturas que nós estamos falando aqui. Por isso que eu falo que a forma que você lida com o inglês vai definir o seu futuro. Agora, uma coisa que eu quero que você saia daqui acreditando: você pode ir muito mais além. Você tem poder para ir muito mais além. Quando você está solidificado na disciplina, na constância, mergulhando, se aprofundando em tudo que você está vendo, nada pode te parar. Você se torna alguém imparável. E a maneira como você lida com o inglês hoje pode definir o seu futuro amanhã. As escolhas mais difíceis na vida requerem determinação forte. Incontáveis possibilidades te esperam do outro lado. Mas e você? Tá preparado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida.
e eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!